Entenda de uma vez por todas o uso do pronome un em francês. Eu sou Lígia, professora de francês, e neste vídeo você vai entender de verdade como, quando e por que usar este pronome un. Todos os alunos de língua francesa temem isso e não conseguem entender porque simplesmente em português ele não existe. Mas eu tenho certeza que com os exemplos que eu vou dar nessa aula, você vai entender e já vai colocar em prática. Antes de começar, curta e compartilhe este vídeo com os seus amigos e se você ainda não está inscrito no meu canal do YouTube, faça isso agora e ative o sininho aí das notificações para você sempre receber uma notificação de que um vídeo novo está no ar. Durante essa aula, então, use de verdade os comentários para você praticar o que está aprendendo. Vamos lá, o que é esse un? Escreve com EN em francês. E ele serve para substituir algumas coisas nas frases. Mas por que substituir, né? Porque a gente tem mania de fazer uma pergunta e para você não repetir na resposta o que já foi dito na pergunta, os franceses adoram substituir. Então vamos lá. Un em francês remplace en général un nom précédé par deux. Então esse un vai substituir, remplacer, um nome de alguma coisa que começa com a preposição de. É isso aí, então a maioria das coisas que começa com de, você quer substituí-la, a gente vai substituir por este un. Mas eu já te aviso, não existe em português isso e os estudantes brasileiros de língua francesa ficam ansiosos, não entendem. Então, se você não conseguir usar, aplicar ainda agora, calma, tá? A gente vai por partes e se você começar a identificar quando um francês usa, já é um primeiro passo. E aos poucos você vai começar a colocar na sua fala da língua francesa. Bom, então vamos lá, hein? Como assim? Olha esse exemplo. Você tem filhos? Em francês, avez-vous des enfants? Então tem esse de. Avez-vous des enfants? Que aí é um artigo indefinido. Você tem filhos em geral? E aí você vai responder. Você pode falar, sim, eu tenho filhos. Mas ninguém repete o que foi dito em cima, né? Avez-vous des enfants? Então olha lá. Oui. J'en ai. J'en ai. Apareceu esse un que substituiu des enfants. Avez-vous des enfants? Oui, j'en ai deux. Sim, eu tenho dois. Então, eu posso colocar uma quantidade na frente, mas o un, eu já sei do que se trata. Foi substituído aí o des enfants, que foi mencionado na pergunta. Olha essa outra frase, esse outro exemplo. As-tu des livres en français? As-tu des livres en français? Então, você tem livros em francês? Então, esse de, novamente, é um artigo indefinido. Você tem alguns livros aí? E você pode responder, sim, eu tenho um. Oui, j'en ai un. Então, un substituiu des livres en français. Lígia, mas por que não é igual ao português? A gente simplesmente fala assim, oui, j'ai. Não está correto e a gente tem que colocar sempre um complemento na língua francesa, tá? Então, esse un substitui um nome que veio aí seguido de. Avez-vous? As-tu des livres en français? Oui, j'en ai un. Sim, eu tenho um. Mais uma aí. Você quer amor? Quem é que não busca amor? Eu coloquei essa frase porque tem uma música de uma cantora famosa, a Zaz, e ela fala muito isso. J'en veux. J'en veux, je veux de l'amour, e aí j'en veux. Muita gente me pergunta, Lígia, o que é esse un nessa letra dessa música, né? Então a pergunta aí, você quer amor? Veux-tu de l'amour? Observou, na pergunta tem um de l'amour. E aí a resposta, oui, j'en veux. Então esse un substituiu de l'amour. Então é o nome que vem acompanhado da preposição de. O pronome un também substitui le partitif. Você já ouviu falar le partitif? Então é aquelas preposiçõezinhas do francês. Du,
de la, d'L' e o de. Ele mostra que ali tem uma quantidade de alguma coisa, né? É uma parte de um todo, le partitif. Então, sempre que eu fizer uma pergunta usando esse partitif, na resposta eu posso usar o un, substituindo o que foi dito. Olha lá, se eu te perguntar, tem pão? Il y a du pain. A gente usa o partitif aí porque não é o pão todo do mundo, é uma parte desse pão que existe. Então, il y a du pain, il y a du pain. Tem o partitif, eu vou responder sim, tem. Oui, il y en a. Il y en a. Então, esse en substituiu du pain. Mas, Lígia, onde é que eu coloco ele na frase, né? Bom, o un, o y, qualquer substituição em francês, normalmente vem antes do verbo. E o verbo aí é o avoir, que é o a. Il y a. Então, esse a que é o verbo. Il y en a. Então, en veio antes do verbo. E na negativa? Il n'y en a pas. Il n'y en a pas. Não tem o pão. A gente não pode responder em francês oui, il y a. Se a pergunta foi il y a du pain? Oui, il y a. Tá faltando um complemento. A gente tem que colocar o en. Ah, Lígia, eu não vou conseguir lembrar isso na hora que eu estiver falando. Não tem importância, não precisa ficar ansioso. Aos poucos a gente vai inserindo o uso do en no nosso dia a dia, nas nossas conversas de diálogos em francês. Então, il y a du pain? Oui, il y en a. Non, il n'y en a pas. Ainda nesse sentido, substituindo partitif, olha essa pergunta. Ele come carne? Mange-t-il de la viande? De la é o partitif féminin. Então, mange-t-il de la viande? Non. Il não mange pas. Il est végétarien. Então, ele não come a carne. Então, esse un substituiu de la viande. Il não mange pas. E aonde é que apareceu esse un? Antes do verbo. Il não mange pas. Mais uma aí, olha. O un também é usado e ele aparece mesmo quando tem uma quantidade expressa. Un est nécessaire même quand la quantité est exprimée. Então, mesmo que tenha uma quantidade, a gente vai usar esse un. Olha lá. Você tem um carro? Vous avez une voiture? Oui, j'en ai une. Então, un substituiu une voiture, veio antes do verbo, mas eu posso acrescentar a quantidade lá na frente. Oui, j'en ai une. Olha lá, você tem quantos telefones celular? Tu as combien de téléphones portables? Então, tu as combien de téléphones portables? Tem um de, lembra? A gente sempre substitui as coisinhas com de. E aí ele vai falar, eu tenho 3. J'en ai 3. Então, mesmo tendo a quantidade citada, a gente põe o un, que substituiu de téléphone portable. Un também é usado com les expressions de quantité. Também é usado com as expressões de quantidade. Olha essa pergunta. Tem muitos ovos para preparar a omelete? Il y a beaucoup d'œufs pour préparer l'omelette? Então, tem muito, beaucoup de alguma coisa. A resposta? Sim, tem bastante, tem muito. Oui, il y en a beaucoup. Il y en a beaucoup. En veio antes do verbo e também está acompanhado da quantidade aí, beaucoup. Mas eu posso falar, tem suficiente. Do quê? Os ovos. Il y en a assez. Então, un substituiu œuf e veio o assez, que é o suficiente. Il y en a assez. Temos ovos suficiente aí. Mais uma pergunta. Você bebe café de manhã? Bois-tu du café le matin? Bois-tu du café? Olha lá, usei um partitif, du café. E a resposta? Sim, eu bebo um pouco. Oui, j'en bois un peu.
Então, un veio antes do verbo, Jean boit, e acompanhado da quantidade aí, un peu. Oui, Jean boit un peu, une petite tasse de café. Ou eu não bebo. Non, je n'en bois pas. Je n'en bois pas. Un sempre antes do verbo. E aí, en pratique, vamos colocar em prática tudo isso que a gente estudou hoje, hein? Eu trouxe algumas frases para você me responder usando a substituição aí, substituindo com en, tá? Use os comentários para você colocar suas respostas. Então, a primeira pergunta. Vous achetez des surgelés? Você compra congelados? Vous achetez des surgelés? Olha lá, tem um D, né? Então, tudo que tem o D, a gente vai usar o en para substituir. Resposta na afirmativa. Oui, j'en achète. E na negativa? Non, je n'en achète pas. Je n'en achète pas. Nas duas opções aí, o en veio antes do verbo acheter. Então, substituição sempre antes do verbo. Segunda pergunta. Você bebe álcool? Tu bois de l'alcool? Olha, apareceu um partitif aí, de l'apostrophe. Tu bois de l'alcool? Oui, j'en bois. Non, je n'en bois pas. Oui, j'en bois. Non, je n'en bois pas. Terceira pergunta. Você tem 3 cachorros? As-tu 3 chiens? Olha lá, com quantidade, eu respondo usando en. As-tu 3 chiens? Oui, j'en ai 3. Então, en veio antes do verbo avoir aí e a quantidade veio depois. Oui, j'en ai 3. Ou não, eu não tenho. Non, je n'en ai pas. Je n'en ai pas. Ou você pode falar, eu tenho um só. J'en ai un. J'en ai un. Então, en substituiu des chiens, 3 chiens. Quarta pergunta. Tem muito leite na geladeira? Il y a beaucoup de lait dans le frigo. Quantité. A gente substitui as quantidades por en. Oui, il y en a beaucoup. En veio antes do verbo avoir e a quantidade veio depois. Oui, il y en a beaucoup. Não, não tem muito não. Non, il n'y en a pas beaucoup. Il n'y en a pas beaucoup. Ou pode falar assim, tem um pouco. Il y en a un peu. Então, en vem sempre antes do verbo e a gente pode colocar a quantidade no final. Bom, você viu neste vídeo, então, quais são as situações em que a gente usa en, o pronome en do francês, para substituir, então, todo nome que vem acompanhado da preposição de, os nomes que vêm sempre acompanhados de um partitif e também de quantidades, tá? Use bastante aqui e se você gostou muito desse vídeo, salve este vídeo para você poder assistir depois. E se você acha que ele vai interessar algum amigo seu, compartilhe este vídeo com esse amigo. E eu vejo você no meu próximo vídeo, hein? Merci beaucoup e à la prochaine!